Eu quero compartilhar com você algo que eu costumo a falar quando eu viajo para ministrar seminários de namoro cristão e também de identidade. Claro que vai ser uma versão bem resumida, bem curtinha, porque não cabe aqui no vídeo, né? Mas você vai entender a essência disso. É um erro que muitos jovens cometem, que é iniciar um namoro sem antes se conhecer. Ou seja, ele começa um relacionamento querendo conhecer outra pessoa sem antes se conhecer. Como assim? Me explica direito, não estou entendendo. Tá, eu vou mastigar direitinho para você. É o seguinte, às vezes o jovem está nessa fase de descoberta, o adolescente principalmente está descobrindo o que quer fazer. Então tanto o jovem quanto o adolescente está nessa fase de se descobrir o que vai fazer da vida, com o que vai trabalhar, qual é o seu ministério, o que ele vai levar para frente, quais os cursos ele precisa fazer e entender ele mesmo como a sua identidade. Como é importante você saber ter seguro a sua identidade. Não estou falando apenas do seu RG, nem CPF, nem carteira de motorista. Estou falando de você como pessoa, como você se reconhece diante dos demais. Quer ver um exemplo? Existem muitas pessoas que tiram lá as famosas selfies ou fotos, postam nas redes sociais a fim de likes. Só querem buscar os likes. Então fazem caras e bocas e fotos, etc. em troca de like. Não é algo que ele quer compartilhar. Olha isso aqui que legal. Eu quero compartilhar isso porque é um momento legal, eu quero compartilhar com as pessoas. Não, a pessoa no coração dela acaba buscando uma aprovação da sociedade. Por quê? Porque ela ainda não tem a sua identidade bem afirmada. Se essa pessoa tivesse a sua identidade bem afirmada, ela não precisaria de like, não precisaria ficar mendigando like para ninguém. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Descobrir quem é você, a sua identidade, é muito importante nesse processo de namoro. Porque imagina só, de repente você está aprendendo, está se conhecendo, está se descobrindo. E aí, ou seja, não se conhece. Aí você quer conhecer outra pessoa que de repente também nem se conhece, não sabe para onde vai, o que vai fazer, o que vai prestar na faculdade, não está sabendo de nada. Aí são duas pessoas que não se conhecem direito querendo se conhecer. Então nesse bolo de tanto conhecer, acaba que um cego guiando o outro. É tipo um puxando o outro, cada um para um lado. Não é por ali, não é por ali, é por aqui. Não, porque é para... Então fica essa confusão maluca. É errado namorar sem antes se conhecer? É pecado? Claro que não. Você não vai encontrar na Bíblia, não namorarás enquanto não te conheceres. Não tem esse versículo. Com certeza você não vai encontrar. Mas é altamente recomendável que você se conheça antes. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E a coisa mais importante que você tem que entender são os tempos da sua vida. Talvez seja o tempo de você estudar, talvez seja o tempo de você se conhecer. Você de repente já está formado, já está trabalhando, mas ainda não se conhece direito. Os seus limites no namoro é importante aí, você saber quais são esses limites aí. Então é importante você se conhecer, saber para onde você está navegando. É importante então a identidade. Tá. Então antes de namorar é importante que eu me conheça, que eu descubra o que eu tenho como propósito na minha vida, que eu saiba qual é a minha faculdade, qual faculdade eu vou fazer, no que eu vou trabalhar, qual é o ministério que eu vou me encaixar, o que eu vou fazer, enfim, quem eu sou. Né? Porque se eu namorar com alguém que nem sabe quem é, então vai dar problema, tá? Mas como eu descubro quem eu sou? Como eu descubro minha identidade? Para responder essa pergunta, nós temos que ir em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Uma história que com certeza você conhece, uma frase que você conhece, que é o momento onde Jesus está conversando com os seus discípulos, ele pergunta quem que o pessoal está dizendo a respeito dele, quem ele é, e depois ele pergunta aos seus discípulos, quem vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra, Pedro, né? Sempre Pedro, né? Pedro toma a palavra e responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez você até acompanhou meus lábios enquanto eu falava essa frase, não é verdade? Porque é uma frase muito conhecida, mas é muito poderosa. Por quê? Porque logo em seguida Jesus vira e fala para Pedro o seguinte: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi, preste atenção, nem carne e sangue que te revelaram, mas o
próprio Pai que está nos céus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não foi um pastor, não foi um diácono, não foi um missionário, não foi, sei lá, um cara do YouTube que revelou para Pedro quem ele é, quem Jesus era, mas o próprio Pai. Veio uma revelação diretamente dos céus. Não foi alguém que sentou, olha Pedro, deixa eu te explicar quem é Jesus. Não, o próprio Pai trouxe a revelação até o coração de Pedro de quem Jesus era. Preste atenção nesse diálogo. Primeiro Jesus ouviu quem ele era, e não era qualquer palavra, não era da boca para fora, foi uma revelação vinda de Deus. Depois Jesus falou, agora eu vou falar quem é você, Pedrão. Agora, lembra que antes, no versículo anterior, ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ele chama de Simão. E depois ele fala, eu também digo a você, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus, ele dá a identidade de Pedro depois que Pedro, pela revelação de Deus, fala quem Jesus é. O que isso quer dizer? Já está claro, né? Já está claro. Para você descobrir a sua identidade, para você ter a sua identidade cravada, não por homens, não por situações, não por experiências, mas pelo próprio Jesus, você precisa conhecer Jesus, você precisa ter uma revelação de quem é esse mestre, de quem é esse Jesus, para que só então, quando você vá até ele, falando, confessando quem ele é de fato, aí ele vai falar quem você é. Aí imagina só, você acha que alguém que ouve diretamente da boca de Jesus a sua identidade, quem ele é, você acha que essa pessoa vai ficar mendigando o amor de alguém? Claro que não, porque ela recebeu a palavra do próprio Jesus. Não vai ser um pastor que vai chegar, olha filhinha, você é uma bênção, Jesus te ama. Olha filhinha, olha, me dá um abraço aqui, você é legal, Jesus gosta de você. Não é isso, é o próprio Pai que está nos céus, revelando a você quem você é. Você precisa passar por este processo antes de iniciar o namoro, porque aí você vai ter sua identidade muito bem marcada. Aí não adianta ninguém tentar falar algo contrário daquilo que você é, porque o próprio Pai já falou quem é você. E é justamente por isso que eu falo que antes de você ter intimidade com alguém, você precisa ter intimidade com Jesus, para que Ele revele quem é você não tenha inseguranças, para que você não fique mendigando likes ou amor ou atenção, mas que você seja pleno do amor de Deus, a identidade do Senhor sobre você. E isso, mano, ninguém rouba. Fica guardada, escondida em seu coração, porque o próprio Pai quem te falou isso. Então, antes de se relacionar com alguém, mergulhe em Jesus. Mulheres lindas e maravilhosas, eu gosto muito de uma frase que eu queria que você guardasse ela. Na verdade, eu não sei quem é o autor, mas diz assim: a mulher deve esconder tão profundamente o seu coração em Deus que um homem, para conquistá-la, primeiro precisa se achegar a Deus intimamente, para então conquistar o coração dessa mulher. Então, faça isso, mulher. Esconda o seu coração em Jesus, para que quem quiser aí te conquistar, primeiro seja cheio, íntimo de Jesus, para que vocês dois tenham a identidade muito bem firmada. Mergulhe nas páginas da Bíblia para conhecer a Jesus e assim se conhecer, receber dele a sua identidade. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau, tchau.